Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui onde eu quero trazer aqui uma mensagem ao teu coração, você que nos acompanha, que Deus venha te abençoá-lo de maneira abundante no nome do Senhor Jesus, tá bom, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 1, onde assim está escrito a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que 50 dias, exatamente 50 dias depois da ressurreição de Cristo, a Bíblia fala do dia de Pentecoste, né? Todos estavam ali reunidos, onde tinha feito a última refeição com Jesus, como você vai ouvir aqui, no mesmo Atos, né? Capítulo 1, versículo 4, ele disse assim: E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Jesus estava com os discípulos, fez a sua última refeição e fez a seguir a promessa que eles esperassem, mas que não se ausentassem da cidade, mas que esperasse a promessa se cumprir. E que promessa era essa? Era o derramamento do Espírito Santo, onde o Espírito Santo iria pela primeira vez visitar o homem, porque não é o homem que visita o Espírito Santo, é o Espírito Santo que visita o homem. Não é o homem que recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo é que recebe o homem. E o que deve ser feito para que o Espírito Santo receba alguém? Esse alguém deve andá-lo pelo caminho da adoração. Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. No mesmo João, capítulo 14, versículo 3, Jesus disse assim: Voltareis e recebereis a vós outro para mim mesmo. Então não é o homem que recebe a Jesus, é a Jesus que recebe o homem. Mas para Jesus, o Espírito Santo receber alguém, é necessário andar pelo caminho da adoração. É necessário andar pelo caminho dos louvores. Por quê? A seguir aqui, no capítulo 2, versículo 2 de Atos, diz assim: De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado. De repente eles estão reunidos, e vem uma atmosfera do céu, uma atmosfera de anjo, uma atmosfera celestial. Vem do céu uma comitiva celestial com o Espírito Santo visitar a terra. Aquele Espírito Santo está vindo visitar o homem, ou receber o homem, como você acabou de ouvir em João 14,3. É o Espírito Santo que recebe o homem, não o homem que recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está vindo receber o homem, mas está vindo receber entre os louvores. O Espírito Santo está vindo receber o homem com adoração. O Espírito Santo está vindo receber o homem com cântico, com hinos de louvor ao Todo-Poderoso. Aqui ele está mostrando para mim e para você que para encontrá-lo a ele, ou para que ele receba alguém, esse alguém deve andá-lo pelo caminho da adoração. Esse alguém deve andá-lo pelo caminho dos louvores. Porque não é o homem que leva a presença até a Deus, é a presença que recebe o homem e leva até o Todo-Poderoso. Eu não sei se você entende isso. De repente eles estão reunidos, aquela atmosfera celestial vem do céu, um som do céu, a atmosfera dos anjos com o Espírito Santo, com cântico e louvor, vem receber o homem pela primeira vez na terra, visitá-lo ou recebê-lo, como você bem preferir. E aquela presença que desce para receber o homem, entra nos corações e eles são batizados com a presença, eles se tornam cheios da presença, porque não é o homem que se enche da presença, é a presença que enche o homem, mas para a presença encher o homem, esse alguém deve estar no caminho da adoração, no caminho do louvor. Por isso que o profeta Ezequiel disse que o lugar da terra que sobe louvor, súplica, incenso e adoração. O trono de Deus vira e se inclina, e como cachoeira de água cristalina derrama. Ele diz, João 14,3, Voltarei e recebereis vós para mim mesmo. Então não é o homem que recebe a Cristo, é Cristo que recebe o homem. Mas para Cristo receber esse alguém deve andar pelo caminho da adoração. Esse alguém deve andar pelo caminho dos louvores, ou pelo caminho da presença. Quando você anda pelo caminho dos louvores, entre os louvores você encontra a presença, ou encontra o Espírito Santo. E quando você encontra a presença, ou o Espírito Santo, aí ele te recebe entre os louvores, e entre os louvores ele te leva até o Pai. Coisa gloriosa isso. Se você quer chegar até o Pai, você precisa andar pelo caminho dos louvores, pelo caminho da adoração, ou pelo caminho da presença. Quando você anda no caminho da adoração, ou no caminho da presença, aí você encontra com ele. Quando você encontra com ele, ele te recebe, o Espírito Santo. Quando ele te recebe, até o Pai ele te leva. Por isso que em João 4 ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade.
Os verdadeiros adoradores andam pelo caminho da adoração. Os verdadeiros adoradores andam pelo caminho dos louvores. Os verdadeiros adoradores andam pelo caminho aonde está a presença. Aquela presença celestial desceu do céu e em espírito levou eles até a presença do Todo-Poderoso pela primeira vez. Por quê? A seguir no versículo 3. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A partir dele eles não falavam mais por si, mas era o Espírito que por eles falava. Eles não falavam mais de si próprio, mas o Espírito falava através deles para Deus. Não eles falavam de si próprio para Deus, mas o Espírito Santo falava neles para o Todo-Poderoso. No versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja que é o Espírito que encheu a eles. Não eles se encheram do Espírito, o Espírito encheu eles, entenda. Não tem nada a ver o Espírito encher alguém como alguém encheu o Espírito, não. Não é alguém que enche o Espírito, é o Espírito que enche o homem. Entenda a mensagem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Veja que eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedesse que falasse. Então eles não falavam mais por si próprio, eles não tinham mais o domínio até então, eles não tinham mais o controle, mas era o Espírito Santo que a dominou completamente. Foi o Espírito Santo que assumiu o controle, mostrando para o homem que não é o homem que recebe o Espírito, mas é o Espírito que recebe o homem. E como o Espírito recebe o homem? Quando andamos pelo caminho da adoração, quando andamos pelo caminho dos louvores, quando andamos pelo caminho da presença. Quando no caminho da presença andamos, com a presença encontramos. E quando encontramos a presença no caminho dos louvores, a presença nos leva em espírito até o Pai, numa outra dimensão celestial, numa outra dimensão de vida, nos leva diretamente ao coral dos anjos. Como foi aqui, a atmosfera celestial desceu na terra pela primeira vez. Uma atmosfera veio visitar o homem com louvor, com adoração. Por isso que a Bíblia fala um som do céu. Era o Espírito Santo falando para mim e para você, que se alguém quer encontrá-lo com ele, tem que andar pelo caminho do louvor. Quer encontrar o Espírito Santo? Ande pelo caminho da presença. Quer encontrar o Espírito Santo? Ande pelo caminho da adoração. É no caminho da adoração que você irá encontrá-lo. É no caminho da adoração que ele te espera. É no caminho da adoração que você vai viver uma experiência nova. Se você pelo caminho da adoração andar, no caminho da adoração você vai encontrá-lo. E quando você encontrá-lo no caminho da adoração, ele vai te levar a uma outra dimensão de vida. A uma dimensão muito alta, a uma dimensão atmosférica, a uma dimensão celestial, a uma dimensão que talvez você nunca imaginou chegar lá. Mas se você andar no caminho da adoração, ou entre os louvores, você vai ter esse encontro com ele a partir de hoje. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa experiência. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.